Minha filha mandou fingir que estava doente, mas o que aconteceu 5 minutos depois foi inacreditável. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra na residência dos Almeida, no bairro nobre de Moema, em São Paulo. Márcia Almeida, uma mulher de 52 anos, empresária bem-sucedida do ramo de cosméticos, preparava seu café da manhã quando ouviu passos apressados descendo a escada de mármore que ligava os quartos à sala principal. Mãe! Mãe! Eu preciso falar com você urgentemente! A voz estridente de Sofia, sua filha de 14 anos, ecoou pela casa ampla e luxuosa. Márcia virou-se, segurando a xícara de café ainda fumegante, e observou a filha aproximar-se com os olhos arregalados e as bochechas coradas. Sofia vestia o uniforme do Colégio São Francisco, uma das instituições de ensino mais conceituadas da capital paulista. Mas havia algo diferente em sua expressão naquela manhã. O que foi, querida? Você está atrasada. O motorista já deve estar esperando, disse Márcia, consultando o relógio de pulso Rolex que brilhava em seu braço esquerdo. Sofia aproximou-se da mãe com passos hesitantes, mordendo o lábio inferior como fazia desde criança quando estava nervosa. A adolescente puxou a mãe pelo braço, conduzindo-a até a sala de estar, longe da cozinha, onde Dona Conceição, a empregada que trabalhava com a família há mais de 15 anos, preparava o almoço. Mãe, eu preciso que você faça algo por mim hoje, começou Sofia, sua voz baixa e conspiratória. É muito importante. Márcia franziu a testa, percebendo a seriedade no tom da filha. Colocou a xícara sobre a mesa de centro de vidro e sentou-se no sofá de couro italiano, fazendo um gesto para que Sofia se sentasse ao seu lado. Pode falar, estou ouvindo. Sofia respirou fundo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto entrelaçava os dedos no colo. Eu preciso que você finja que está doente hoje, que ligue para a escola dizendo que eu não posso ir porque preciso cuidar de você. O pedido pegou Márcia completamente desprevenida. Ela piscou várias vezes, processando as palavras da filha, tentando entender o que poderia estar motivando um pedido tão estranho. Fingir que estou doente? Sofia, do que você está falando? Você nunca matou aula na vida. Sempre foi uma aluna exemplar. O que está acontecendo? A adolescente desviou o olhar, focando em um ponto invisível na parede decorada com obras de arte contemporânea que Márcia havia adquirido em um leilão beneficente no ano anterior. É só por hoje, mãe. Por favor. Eu realmente não posso ir à escola hoje. Tenho uma apresentação de trabalho em grupo e eu não fiz minha parte. Se eu for, vou tirar 0 e isso vai prejudicar minhas notas do bimestre. Márcia sentiu uma pontada de decepção no peito. Ela sempre havia criado Sofia e seu irmão mais velho, Rafael, de 28 anos, com princípios rígidos de honestidade e responsabilidade. A ideia de ensinar a filha a mentir, mesmo que fosse uma mentirinha inocente, ia contra tudo em que acreditava. Sofia Almeida dos Santos, disse Márcia, usando o nome completo da filha como fazia quando estava sendo séria. Você sabe muito bem que eu não posso fazer isso. Se você não fez sua parte do trabalho, precisa assumir a consequência. É assim que funciona a vida real. As lágrimas começaram a brotar nos olhos castanhos de Sofia, escorrendo lentamente pelas bochechas rosadas. Mas mãe, você não entende. A professora Beatriz é muito rígida. Ela vai me dar 0 mesmo que eu explique. E o Guilherme, que é do meu grupo, vai ficar com raiva de mim porque ele fez a parte dele direitinho. Eu só preciso de mais um dia para terminar. Por favor, mãe, é só dessa vez. Eu prometo que nunca mais vou pedir nada assim. Márcia observou a filha chorar, sentindo seu coração apertar. Sofia sempre foi uma menina obediente, dedicada aos estudos, responsável. Ver a filha naquele estado de desespero a fez questionar sua própria rigidez. Talvez ela estivesse sendo rígida demais. Afinal, todo mundo comete erros, especialmente adolescentes que estão aprendendo a lidar com múltiplas responsabilidades. Por que você não terminou sua parte? Perguntou Márcia, sua voz suavizando um pouco. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão, fungando. Eu estava ajudando o Rafael com umas coisas dele. Ele pediu minha ajuda com uns documentos, disse que era urgente para a empresa dele. Acabei me distraindo e quando vi, já era tarde demais. A menção ao filho mais velho fez Márcia suspirar profundamente. Rafael sempre foi o oposto de Sofia. Enquanto a filha mais nova era estudiosa e responsável, Rafael era impulsivo, gastador e constantemente envolvia-se em negócios duvidosos. Nos últimos anos, ele havia aberto e fechado pelo menos 3 empresas diferentes, todas com o dinheiro que Márcia investia nele, acreditando que eventualmente o filho encontraria seu caminho. O Rafael pediu sua ajuda? Com que tipo de documento? Sofia deu de ombros, evitando o olhar
penetrante da mãe. Não sei exatamente. Ele disse que eram contratos ou algo assim. Eu só digitei algumas coisas para ele porque ele disse que estava com pressa e o computador dele estava com problema. Márcia sentiu um desconforto crescer em seu peito. Rafael morava em um apartamento no Itaim Bibi, que ela havia comprado para ele há 2 anos, mas frequentemente aparecia na casa da mãe pedindo dinheiro emprestado ou algum tipo de ajuda. Recentemente, ele havia mencionado uma nova empresa de importação e exportação, mas Márcia já havia decidido não investir mais dinheiro em seus empreendimentos fracassados. Está bem, disse Márcia finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão. Eu vou ligar para a escola, mas quero que você fique aqui em casa, termine esse trabalho e na próxima vez aprenda a gerenciar melhor seu tempo. E não quero que você continue ajudando seu irmão com essas coisas durante o período escolar. Seus estudos vêm em primeiro lugar. O rosto de Sofia se iluminou instantaneamente. Ela pulou do sofá e abraçou a mãe com força. Obrigada, mãe. Você é a melhor. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou subir agora mesmo e terminar tudo. Obrigada, obrigada. Enquanto Sofia subia correndo as escadas, Márcia pegou o telefone e discou para a secretaria do colégio, sentindo-se desconfortável com a mentira que estava prestes a contar. Explicou que estava com uma enxaqueca severa e que precisava que Sofia ficasse em casa para ajudá-la. A secretária foi compreensiva e disse que anotaria a justificativa. Depois de desligar, Márcia permaneceu sentada por alguns minutos, olhando pela janela ampla que dava vista para o jardim, meticulosamente cuidado. Algo não se encaixava perfeitamente na história de Sofia, mas ela decidiu confiar na filha. Afinal, todos cometem erros, e essa era uma oportunidade de ensinar sobre responsabilidade e consequências de uma forma mais branda. O que Márcia não sabia era que esse pequeno ato de compaixão estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. 2 horas depois de fazer a ligação para a escola, Márcia estava em seu escritório no 2º andar da casa, respondendo e-mails de sua empresa quando ouviu vozes abafadas vindo do quarto de Sofia. Inicialmente, ela pensou que a filha estivesse conversando ao telefone com alguma colega de classe sobre o trabalho, mas algo no tom das vozes a fez pausar. Márcia salvou o documento em que estava trabalhando e caminhou silenciosamente pelo corredor avarandado que ligava seu escritório aos quartos. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta e as vozes ficaram mais claras à medida que ela se aproximava. Tem certeza que ela acreditou? Era a voz de Rafael, seu filho. Sim, ela ligou para a escola e tudo. Disse que estou aqui fazendo meu trabalho, respondeu Sofia, com um tom de voz que Márcia nunca havia ouvido antes, quase zombeteiro. O coração de Márcia começou a bater mais rápido. Ela ficou paralisada no corredor, incapaz de se mover, mas também incapaz de deixar de ouvir. Ótimo. Então temos pelo menos umas 4 horas antes que ela comece a desconfiar de alguma coisa. Os caras vão chegar em 20 minutos, disse Rafael. Você tem certeza que isso vai funcionar? A voz de Sofia agora soava nervosa. E se ela descer? E se a dona Conceição perceber alguma coisa? A dona Conceição sai toda quinta-feira às 2 da tarde para ir ao médico. Lembra? Já conferi a agenda dela. E a mamãe nunca desce antes das 3 quando está trabalhando em casa. A gente tem uma janela perfeita. Márcia sentiu suas pernas tremerem. Ela se apoiou na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Sua mente corria em 1000 direções diferentes, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Que caras estavam chegando? O que eles estavam planejando? E quanto ao sistema de segurança? Perguntou Sofia. Já está desativado. Lembra que eu disse que estava ajudando a mamãe a atualizar o sistema na semana passada? Aproveitei e criei um backdoor. Posso desligar tudo do meu celular. As câmeras, os alarmes, tudo. Márcia cobriu a boca com a mão, abafando um grito de choque. Rafael tinha acesso aos sistemas de segurança da casa? Ele havia manipulado tudo enquanto fingia ajudá-la? As peças começavam a se encaixar de uma forma terrível e assustadora. E se algo der errado? A voz de Sofia estava claramente apreensiva agora. Nada vai dar errado. Você só precisa manter a mamãe distraída. Se ela descer, inventa alguma desculpa. Diz que está com dúvida no trabalho e pede ajuda. Qualquer coisa. Só preciso de 15 minutos para os caras entrarem, pegarem o que vieram buscar e saírem. E você tem certeza que tem o que eles querem no cofre? Absoluta. Joia, dinheiro em espécie, documentos importantes. A mamãe é descuidada demais. Ela acha que a senha 1508, o aniversário dela, é super secreta. Como se eu não soubesse. Márcia sentiu lágrimas quentes começarem a escorrer por seu rosto. Seu próprio filho, seu primogênito, o bebê que ela havia carregado no ventre, amamentado, criado com todo o amor e dedicação do mundo, estava planejando roubá-la. E pior ainda, havia cooptado sua filha mais nova, a doce e inocente Sofia, para participar do esquema. A dor que Márcia sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era uma dor física no peito, como
se alguém estivesse literalmente arrancando seu coração. Ela queria entrar no quarto gritando, confrontá-los, exigir explicações, mas uma voz racional em sua mente a impediu. Se ela confrontasse os dois agora, eles poderiam alertar os caras que estavam a caminho. Pior ainda, Rafael poderia ter uma reação violenta. Márcia realmente não conhecia mais seu filho. O jovem que estava planejando aquele crime elaborado era um estranho para ela. Com as mãos tremendo, Márcia recuou silenciosamente pelo corredor, voltando para seu escritório. Fechou a porta com cuidado e se sentou em sua cadeira executiva, seu cérebro trabalhando freneticamente para processar a situação e decidir o que fazer. A primeira coisa que passou por sua mente foi ligar para a polícia, mas então pensou nas consequências. Rafael seria preso. Sofia também poderia ter problemas legais, apesar de ser menor de idade. O escândalo seria enorme. Todos seus amigos, parceiros de negócios, clientes, saberiam que seu próprio filho havia tentado roubá-la. Mas enquanto essas preocupações superficiais passavam por sua mente, Márcia as empurrou para longe. Não, isso não era sobre reputação ou aparência. Isso era sobre traição, sobre a quebra fundamental de confiança entre mãe e filho, sobre o fato de que ela havia criado um criminoso e aparentemente estava criando outro. Márcia pegou seu celular com mãos trêmulas e procurou no histórico de chamadas. 3 meses atrás, após uma série de arrombamentos no bairro, ela havia contratado uma empresa de segurança privada. O cartão do gerente, Marcelo Santos, ainda estava em sua carteira. Ela o havia adicionado aos contatos, mas nunca imaginou que precisaria dele para uma situação como essa. Ela discou o número e Marcelo atendeu no segundo toque. Alô, aqui é Marcelo Santos, da Segurança Elite. Marcelo, aqui é Márcia Almeida, do condomínio Jardins de Moema. Você se lembra de mim? Claro, senhora Almeida. Como posso ajudá-la? Márcia respirou fundo, tentando manter a voz firme, apesar das lágrimas que continuavam escorrendo. Eu preciso de ajuda urgente. Minha casa está prestes a ser roubada e eu sei exatamente quando e como vai acontecer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora, a senhora está em perigo imediato? Devo chamar a polícia? Não ainda. É complicado. Os ladrões são pessoas que eu conheço. Eu preciso que você venha até aqui discretamente, com alguns seguranças. E eu preciso que vocês estejam escondidos, esperando. Quando eles entrarem, eu quero pegá-los em flagrante. Outro momento de silêncio. Então Marcelo respondeu, sua voz profissional mais preocupada. Senhora Almeida, isso soa como uma situação muito delicada. Eu posso estar aí com uma equipe em 15 minutos, mas preciso que a senhora entenda que se houver qualquer indício de crime em andamento, teremos que chamar a polícia imediatamente. Eu entendo. Por favor, venha. E seja discreto, muito discreto. Após desligar, Márcia se permitiu alguns momentos para chorar silenciosamente. Ela pensou em todos os anos que havia dedicado aos filhos. Todas as noites em que ficou acordada quando eles estavam doentes, todos os jogos de futebol e recitais escolares que assistiu, todos os sacrifícios que fez para dar a eles a melhor vida possível. Ela pensou em seu falecido marido, Fernando, que havia morrido há 5 anos em um acidente de carro. Como ele ficaria devastado se soubesse o que o filho estava fazendo. Fernando sempre foi duro com Rafael, tentando incutir nele valores de trabalho e honestidade. Márcia, por outro lado, sempre foi mais permissiva, sempre deu ao filho mais uma chance, sempre acreditou que ele eventualmente amadureceria e se tornaria um homem de bem. Agora, ela via claramente o erro que havia cometido. Ao proteger Rafael das consequências de suas ações, ao sempre resgatá-lo financeiramente de seus empreendimentos fracassados, ao nunca deixá-lo enfrentar verdadeiramente as dificuldades da vida, ela havia criado um monstro. Um homem de 28 anos que achava perfeitamente aceitável roubar sua própria mãe. E Sofia, como sua menina doce e estudiosa, havia se deixado envolver nisso? Que influência Rafael havia exercido sobre a irmã mais nova? Márcia limpou as lágrimas e endireitou os ombros. Ela era uma mulher de negócios bem-sucedida. Havia construído seu império de cosméticos do zero. Havia enfrentado competidores impiedosos e crises econômicas. Ela era forte. Ela sobreviveria a isso também. Mas a verdade é que nenhuma negociação comercial, nenhuma crise financeira, nenhum desafio profissional havia preparado Márcia para o que estava prestes a fazer, entregar seus próprios filhos à justiça. 15 minutos depois, o interfone discreto tocou. Era o porteiro do condomínio, informando que havia uma equipe de manutenção, pedindo para entrar. Márcia autorizou, sabendo que eram Marcelo e seu segurança. Ela desceu rapidamente pela escada dos fundos, que levava diretamente à garagem, evitando passar pela sala onde Dona
Conceição ainda trabalhava, completamente alheia ao drama que estava se desenrolando na casa. Na garagem, ela encontrou uma van preta sem identificações. A porta lateral se abriu, revelando Marcelo e 3 homens vestidos discretamente de preto. Senhora Almeida, cumprimentou Marcelo, descendo da van. Ele era um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, postura militar evidente. Pode nos explicar exatamente o que está acontecendo? Márcia contou rapidamente o que havia ouvido, sua voz vacilando em certos momentos enquanto descrevia o plano de Rafael. Marcelo ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Então, se entendi corretamente, seu filho desativou o sistema de segurança e vai trazer cúmplices para arrombar o cofre? Sim. Eles disseram que chegariam em 20 minutos, e isso foi há 15 minutos. Podem chegar a qualquer momento. Marcelo assentiu, seu rosto mostrando a seriedade da situação. Senhora, eu preciso ser franco com a senhora. Isso é muito sério. Não é apenas um roubo, é invasão de domicílio, possivelmente formação de quadrilha, e envolve seu filho e sua filha. A senhora tem certeza absoluta que quer ir até o fim com isso? Márcia fechou os olhos por um momento e a imagem de Sofia chorando, implorando para que ela fingisse estar doente, veio à sua mente. Aquelas lágrimas eram falsas. Todo aquele teatro era parte do plano. Sua filha de 14 anos havia olhado em seus olhos e mentido descaradamente, manipulando seus sentimentos maternais para facilitar um crime. Tenho certeza, disse Márcia, sua voz agora firme e decidida. Marcelo acenou para seus homens. Certo, vamos nos posicionar estrategicamente pela casa. Preciso que a senhora volte para seu escritório e haja normalmente. Quando os invasores entrarem, meus homens vão observar, documentar tudo com câmeras e só vão agir quando tivermos evidências suficientes do crime em andamento. Então vamos detê-los e chamar a polícia. E minha filha? Perguntou Márcia, sua voz quebrando. Ela está lá em cima com meu filho. Um dos meus homens vai monitorar o segundo andar. Se houver qualquer sinal de que ela ou seu filho vão se envolver diretamente na invasão, vamos intervir imediatamente. A segurança da senhora e de sua empregada é nossa prioridade máxima. Márcia assentiu, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Os seguranças entraram na casa silenciosamente pela garagem, movendo-se como sombras. Marcelo mostrou a Márcia onde cada homem estaria posicionado. Um nos fundos da cozinha, com vista para a porta dos fundos, outro na biblioteca do primeiro andar, de onde podia ver o cofre embutido na parede, e um terceiro no corredor do segundo andar. Enquanto os homens se posicionavam, Márcia voltou para seu escritório, sentindo-se como uma atriz em um filme de suspense. Ela fingiu trabalhar, seus dedos digitando aleatoriamente no teclado, seus olhos fixos na tela do computador, sem realmente ver nada. 10 minutos depois, ela ouviu o som discreto de um carro parando na frente da casa. Seu coração disparou. Pela janela de seu escritório, ela viu um Fiat Uno preto, com 3 homens dentro. Rafael saiu da casa rapidamente e se aproximou do carro, conversando com os ocupantes por alguns minutos. Márcia observou seu filho fazer gestos com as mãos, claramente dando instruções. Ele estava vestido com roupas escuras, uma escolha obviamente intencional. Não havia mais como negar ou racionalizar. Seu filho era um criminoso prestes a cometer um crime sério. Rafael voltou para dentro da casa e os 3 homens no carro aguardaram. Alguns minutos depois, Rafael voltou a sair, desta vez fazendo um sinal com a cabeça. Os 3 homens saíram do carro, cada um carregando mochilas pretas. Eles eram jovens, provavelmente na faixa dos 20 e poucos anos, vestidos com roupas escuras e bonés. Do seu escritório, Márcia podia ouvir tudo através de um antigo interfone interno que ela nunca havia desligado. Ela ouviu a porta da frente se abrir, ouviu as vozes baixas dos invasores conversando com Rafael. Rápido, rápido! Minha empregada vai sair em meia hora, mas a gente precisa terminar antes disso, dizia Rafael. Cadê o cofre? Perguntou uma voz grossa. Na biblioteca, atrás do quadro. Venham! Márcia ouviu os passos pesados dos homens se movendo pela casa. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido fora do escritório. Ela sabia que Marcelo e seus homens estavam lá embaixo, observando, filmando tudo. Aqui, disse Rafael. A senha é 1508. Tem mais ou menos uns 200 mil em dinheiro, joias que valem pelo menos uns 500 mil e documentos que podem ser úteis. E sua mãe não vai desconfiar? Perguntou outro dos invasores. Rafael riu, um som amargo que fez Márcia estremecer. Minha mãe é ingênua demais. Ela vai achar que foram ladrões comuns. E mesmo que desconfie, o que ela vai fazer? Denunciar o próprio filho? Ela me ama demais para isso. Aquelas palavras atingiram Márcia como um soco no estômago. A certeza na voz de Rafael, a confiança absoluta de que ela nunca o denunciaria, era ao mesmo tempo correta e profundamente perturbadora. Ele conhecia sua mãe. Ele sabia que ela o amava incondicionalmente. E ele estava usando esse amor como um escudo, como uma carta branca para cometer crimes contra ela. Naquele momento, algo mudou dentro de Márcia. A última fagulha de dúvida, o último resquício de hesitação desapareceu. Rafael não era mais seu bebê, seu primogênito.
primogênito, seu menino. Ele era um criminoso que estava voluntariamente machucando-a da pior forma possível. Ela pegou seu celular e mandou uma mensagem para Marcelo. Estão abrindo o cofre agora. A resposta veio segundos depois, copiado, aguardando o momento certo. Márcia ouviu o som do cofre sendo aberto, seguido por exclamações de satisfação dos invasores. Olha isso! Tem muito mais do que você disse. Pega tudo rápido, ordenou Rafael. Foi então que Dona Conceição, que deveria estar na cozinha, aparentemente decidiu ir à biblioteca buscar um livro de receitas que guardava lá. Márcia ouviu o grito assustado da empregada. Meu Deus! O que vocês estão fazendo? Ladrões! Ladrões! Houve um som de luta e Márcia ouviu Rafael gritar. Conceição! Fica quieta! Fica quieta! Foi nesse momento que Marcelo deu o sinal. Márcia ouviu gritos vindos de baixo, ordens sendo dadas, o som de pessoas correndo. Ela desceu as escadas correndo, seu coração na garganta, e encontrou uma cena de caos controlado na biblioteca. Os 3 invasores estavam no chão, com os seguranças de Marcelo segurando-os firmemente. Rafael estava em pé, pálido como um fantasma, olhando incrédulo para a cena. E Dona Conceição estava sendo amparada por um dos seguranças, claramente em choque, mas ilesa. Os olhos de Rafael encontraram os de Márcia, e ela viu o momento exato em que ele entendeu o que havia acontecido. Viu o choque, a raiva e, finalmente, o medo. Mãe, começou ele, sua voz vacilante. Não, cortou Márcia, sua voz fria e firme. Não me chame de mãe. Uma mãe é alguém que você respeita, que você honra, e você acabou de demonstrar que eu não significo nada para você, além de uma fonte de dinheiro a ser explorada. Nesse momento, Sofia apareceu no topo da escada, tendo descido ao ouvir a comoção. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena abaixo. O que está acontecendo? Márcia olhou para a filha, e Sofia deve ter visto algo no olhar da mãe que a fez compreender. A adolescente empalideceu, suas pernas vacilando. Você também, Sofia, disse Márcia, cada palavra saindo com dificuldade. Você também me traiu. Marcelo se aproximou de Márcia, sua expressão séria e profissional. Senhora Almeida, já chamei a polícia. Eles devem estar aqui em poucos minutos. Temos tudo gravado. As evidências são irrefutáveis. Rafael, recuperando-se do choque inicial, tentou se aproximar da mãe. Mãe, espera. A gente pode conversar sobre isso. Eu estava desesperado. Devo muito dinheiro para pessoas perigosas. Eles ameaçaram me machucar se eu não pagasse. Então você decidiu me machucar em vez disso? Respondeu Márcia, lágrimas finalmente escorrendo livremente por seu rosto. Você decidiu me roubar, me trair, usar sua irmã menor em um esquema criminoso? Eu ia devolver tudo. Eu só precisava de um tempo. Não acredito em você. Não mais. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe, ficando cada vez mais altas. Sofia desceu as escadas correndo e tentou abraçar a mãe, mas Márcia se afastou. Mãe, por favor, eu sinto muito. O Rafael disse que você não ia descobrir, que ninguém ia se machucar. Ele disse que você tinha muito dinheiro e que não ia fazer diferença. O Rafael manipulou você. Eu entendo isso, disse Márcia, sua voz quebrando. Mas você é inteligente o suficiente para saber a diferença entre certo e errado. Você me olhou nos olhos hoje de manhã e mentiu. Você fingiu lágrimas, manipulou meus sentimentos de mãe. Isso não foi só seguir seu irmão. Isso foi uma escolha consciente de me enganar e me trair. A polícia chegou momentos depois, e a casa, que havia sido um lar tranquilo pela manhã, transformou-se em uma cena de crime. Policiais entravam e saíam tirando fotos, fazendo perguntas, recolhendo evidências. Rafael e os 3 cúmplices foram algemados e lidos seus direitos. Quando chegou a hora de levar Rafael, ele olhou para a mãe uma última vez. Você realmente vai fazer isso? Vai me entregar para a polícia? Márcia segurou o olhar do filho, vendo nele não mais o bebê que embalou, mas um estranho que havia escolhido um caminho de desonestidade e crime. Sim, porque essa é a consequência de suas escolhas. E talvez, só talvez, passar por isso o faça se tornar um homem melhor. Enquanto a polícia levava Rafael e seus cúmplices, Márcia se sentou no sofá da sala, completamente exausta emocional e fisicamente. Dona Conceição, ainda tremendo, trouxe-lhe um copo de água. Senhora Márcia, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, Conceição. Você quase se machucou por causa da loucura do meu filho. Eu é que deveria estar pedindo desculpas a você. Sofia, que havia ficado em silêncio durante toda a detenção, estava sentada em uma cadeira no canto da sala, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. A polícia havia questionado Márcia sobre pressionar charges contra a filha também, mas Márcia, por mais ferida que estivesse, não conseguia fazer isso. Sofia era menor de idade e, embora suas ações fossem inexcusáveis, Márcia acreditava que a menina havia sido manipulada pelo irmão mais velho. Porém, decidiu que Sofia também precisava
precisava enfrentar consequências sérias. Não conseguia olhar para a filha agora sem sentir uma mistura de amor e traição que rasgava seu coração ao meio. Um detetive se aproximou de Márcia com um caderno na mão. Senhora Almeida, vamos precisar de uma declaração formal sua. Pode vir conosco à delegacia? Márcia assentiu, levantando-se com dificuldade. Ela olhou ao redor de sua bela casa, que de repente parecia vazia e fria, apesar de toda sua decoração luxuosa. Essa casa havia sido um lar cheio de amor e alegria. Agora era apenas o cenário de uma das maiores traições que ela já havia experimentado. Enquanto ela seguia o detetive até a porta, Sofia chamou. Mãe, por favor, eu sinto muito. Márcia parou, mas não se virou. Eu sei que você sente, Sofia, mas o arrependimento não apaga o que foi feito. E agora, vamos todos ter que viver com as consequências de nossas escolhas. E com essas palavras, Márcia saiu de casa, começando um novo capítulo de sua vida que ela nunca imaginou ter que enfrentar. A viagem até a delegacia pareceu durar uma eternidade, embora tenha levado apenas 20 minutos. Márcia sentou-se no banco de trás da viatura policial, observando a cidade de São Paulo passar pela janela como se a visse pela primeira vez. As mesmas ruas que ela havia percorrido milhares de vezes pareciam estranhas agora, como se pertencessem a uma vida diferente, uma vida de antes da traição. Na delegacia central, localizada no bairro da Bela Vista, Márcia foi conduzida a uma sala de depoimentos. Era um ambiente estéril, com paredes cinza claras, uma mesa de metal e cadeiras desconfortáveis. Nada dali transmitia qualquer calor ou conforto. Era exatamente como ela se sentia por dentro, fria e vazia. O detetive responsável pelo caso se apresentou como Ricardo Mendes, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos completamente grisalhos e olhos cansados que pareciam ter visto todo tipo de miséria humana. Senhora Almeida, sei que este é um momento extremamente difícil para a senhora, começou ele, sua voz mostrando uma gentileza inesperada, mas preciso que me conte tudo, desde o início, desde quando começou a desconfiar de seu filho. Márcia respirou fundo e começou a narrar toda a história, desde o pedido estranho de Sofia pela manhã até o momento em que ouviu, por acaso, a conversa entre os irmãos. Sua voz vacilava em certos momentos, especialmente quando descrevia a certeza na voz de Rafael de que ela nunca o denunciaria. Ele disse que eu o amava demais para fazer isso, murmurou Márcia, limpando as lágrimas que teimavam em cair. E ele estava certo. Eu o amo. Amo os dois. Mas não posso deixar que esse amor seja usado como arma contra mim, como justificativa para me machucar. O detetive Mendes anotava tudo cuidadosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhe. Quando Márcia terminou seu relato, ele colocou a caneta sobre a mesa e se inclinou para a frente. Senhora Almeida, preciso ser honesto com a senhora. Este caso é particularmente sério. Não estamos falando apenas de um furto simples. Seu filho planejou meticulosamente este crime. Ele desativou o sistema de segurança, recrutou cúmplices, envolveu sua irmã menor e tinha conhecimento detalhado sobre o conteúdo do cofre. Isso caracteriza várias acusações: invasão de domicílio, formação de quadrilha, corrupção de menores, entre outras. Márcia fechou os olhos, o peso das palavras do detetive caindo sobre ela como pedra. Quanto tempo ele pode pegar? Isso vai depender do juiz e das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Mas estamos falando de vários anos, senhora. Facilmente entre 8 a 12 anos, possivelmente mais. 12 anos. Rafael tinha 28 anos. Quando saísse da prisão, já seria um homem de 40. Toda sua juventude desperdiçada atrás das grades. Márcia sabia que deveria sentir satisfação, sentir que a justiça estava sendo feita, mas tudo o que sentia era uma dor profunda e avassaladora. E os outros, os homens que vieram com ele, já estamos investigando. Pelo que descobrimos até agora, são criminosos conhecidos, com fichas criminais por roubo e furto. Seu filho se envolveu com pessoas perigosas, senhora Almeida. Se este roubo tivesse sido bem sucedido, não há garantia de que eles não voltariam exigindo mais. Criminosos assim não param. Eles teriam visto a senhora como um alvo fácil. A porta da sala se abriu e outro policial entrou com um laptop. Detetive, temos as gravações das câmeras da empresa de segurança. Durante a próxima hora, Márcia foi forçada a assistir a tudo novamente. Viu Rafael conversando com os invasores na frente da casa. Viu-os entrando, viu seu filho abrindo o cofre com a senha que ela ingenuamente havia pensado ser secreta. Ver tudo naquela tela tornou tudo mais real, mais irrevogável. Quando as gravações terminaram, o detetive Mendes se virou para ela. Senhora Almeida, estas gravações, combinadas com seu depoimento e o flagrante da empresa de segurança, formam
formam um caso sólido. Não há dúvida sobre a culpa de seu filho. O promotor vai pedir a prisão preventiva dele, o que significa que ele vai ficar detido até o julgamento. E quanto a Sofia, minha filha, o detetive suspirou. Ela é menor de idade, então o caso dela vai para a vara da infância e juventude. Provavelmente vai receber algum tipo de medida socioeducativa, talvez trabalho comunitário e acompanhamento psicológico. Ela não vai para a prisão, se é isso que está perguntando. Márcia assentiu, sentindo um pequeno alívio em meio ao caos. Pelo menos Sofia não seria presa. Mas isso não mudava o fato de que sua filha havia participado conscientemente do plano, havia mentido e manipulado. Posso ver meu filho? Perguntou Márcia, surpresa com suas próprias palavras. O detetive hesitou. Ele está sendo processado agora. Mas sim, posso arranjar uma conversa breve, se a senhora quiser. Márcia não sabia se queria, mas sentiu que precisava. Precisava olhar Rafael nos olhos uma última vez antes que ele fosse levado. Precisava tentar entender como seu filho havia se transformado naquele homem. 15 minutos depois, ela foi levada a uma sala de visitação. Rafael já estava lá, sentado do outro lado de uma mesa de metal, algemado. Quando viu a mãe entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, Márcia se sentou na cadeira oposta, mantendo uma distância física e emocional. Ela olhou para o filho, realmente olhou, tentando encontrar vestígios do menino que ele havia sido. Onde estava o garoto que costumava trazer flores silvestres para ela? Onde estava o adolescente que chorou em seus braços quando o pai morreu? Por que, Rafael? Sua voz saiu como um sussurro. Por que fazer isso comigo? Rafael baixou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Eu me meti com pessoas erradas, mãe. Tomei dinheiro emprestado para abrir a empresa de importação. Só que o negócio faliu e os caras começaram a me ameaçar. Diziam que iam me machucar se eu não pagasse. Eu estava desesperado. Então por que não me pediu ajuda? Por que não foi honesto comigo? Rafael riu amargamente. Porque você já tinha me ajudado tantas vezes? Quantas empresas falhadas você financiou? Quantas dívidas você pagou? Eu tinha vergonha de admitir que tinha fracassado de novo. E além disso, ele pausou, respirando fundo. Além disso, eu estava cansado de sempre ter que pedir, de sempre ser o filho fracassado que vive da caridade da mãe. Então você decidiu me roubar em vez de pedir ajuda? Essa é sua lógica? Eu não estava pensando direito. Eu estava sob pressão, com medo. E aqueles caras que me emprestaram dinheiro, eles não são do tipo que aceita um não. Eles realmente iam me machucar, mãe. Márcia se inclinou para a frente, sua voz baixa, mais intensa. E você achou que me machucar era uma alternativa melhor? Rafael, eu teria te ajudado, teria vendido joias, pego empréstimos, qualquer coisa para te proteger, mas você nem me deu essa chance. Você preferiu me trair, me enganar, usar sua irmã menor em um esquema criminoso. Eu sei, gritou Rafael, batendo as mãos algemadas na mesa. Eu sei que eu errei, mas o que você quer que eu faça agora, hein? Não posso voltar atrás. Márcia olhou para o filho, vendo a raiva e o desespero em seus olhos, e sentiu uma clareza fria tomar conta dela. Você está certo, não pode voltar atrás, e nem eu posso. Rafael, você fez escolhas conscientes, e agora tem que enfrentar as consequências. Não vou retirar a queixa. Não vou contratar o melhor advogado para te tirar dessa. Você vai responder criminalmente pelo que fez. O rosto de Rafael empalideceu. Você não pode estar falando sério. Mãe, eu sou seu filho. Você vai me deixar apodrecer na prisão? Eu vou deixar a justiça seguir seu curso. E talvez, só talvez, isso te ensine o que eu claramente falhei em ensinar. Que ações têm consequências, que honestidade importa e que amor não significa tolerar abuso. Rafael olhou para a mãe com uma expressão de choque e traição. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso. Depois de tudo que sempre fomos um para o outro. E o que fomos, Rafael? Respondeu Márcia, sua voz quebrando. Você claramente não me via como mãe, apenas como uma fonte de dinheiro. E eu te vejo agora como realmente é. Não como o filho que eu queria que você fosse, mas como o homem que você escolheu se tornar. Márcia se levantou, pronta para ir embora, mas Rafael a chamou. Espera, e a Sofia? Você vai fazer isso com ela também? Sofia é menor de idade e foi manipulada por você. Mas não se engane, ela também vai enfrentar consequências. E quando tudo isso acabar, vou mandar ela para longe de você, para um lugar onde sua influência tóxica não possa alcançá-la. Você não pode fazer isso. Ela é minha irmã e eu sou a mãe dela e vou protegê-la, mesmo que seja de você. Márcia bateu na porta, sinalizando ao guarda que queria sair. Enquanto a porta se abria, ela ouviu Rafael gritar: Você vai se arrepender disso. Quando você ficar velha e sozinha, vai se arrepender de ter me abandonado. Márcia parou e olhou para
para trás uma última vez. Rafael, você me abandonou primeiro, quando decidiu me ver como um alvo em vez de como sua mãe. Eu só estou aceitando o que você já havia decidido. E com essas palavras finais, Márcia saiu da sala, deixando para trás o filho que conheceu e o homem que ele se tornara. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Márcia. A notícia da tentativa de roubo se espalhou rapidamente, primeiro entre seus conhecidos próximos, depois para círculos mais amplos. São Paulo, apesar de ser uma metrópole gigantesca, ainda mantinha certas características de cidade pequena quando se tratava de fofocas na elite social. Márcia começou a notar os olhares nos eventos sociais que ainda tentava frequentar. Alguns eram de pena, outros de curiosidade mórbida e alguns poucos de julgamento velado. As conversas paravam abruptamente quando ela se aproximava, apenas para recomeçarem em sussurros assim que se afastava. Ouvi dizer que o filho dela sempre foi problemático, murmurava uma conhecida em um jantar beneficente. Pois é, mas entregar o próprio filho à polícia? Isso é muito frio, respondia outra. Ela devia ter lidado com isso em família, não transformado em escândalo público. Márcia ouvia esses comentários e sentia uma mistura de raiva e tristeza. As mesmas pessoas que agora a julgavam por ter denunciado Rafael seriam as primeiras a condená-la se ela tivesse acobertado o crime. Não havia como ganhar naquela situação. Em casa, a atmosfera era tensa e dolorosa. Sofia mal saía do quarto, recusando-se a ir à escola. A adolescente havia se fechado completamente, respondendo às tentativas de conversa de Márcia com monossílabos ou silêncio total. Uma noite, aproximadamente 3 semanas após o incidente, Márcia finalmente confrontou a filha. Ela subiu até o quarto de Sofia e, sem bater, abriu a porta. A menina estava deitada na cama, olhando para o teto. Sofia, precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você, respondeu a adolescente, sua voz gelada. Márcia entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama, mesmo sem ser convidada. Eu entendo que você está com raiva de mim, mas precisamos lidar com isso. Você não pode ficar escondida neste quarto para sempre. Sofia se sentou bruscamente, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Você mandou meu irmão para a prisão. Como você espera que eu haja como se nada tivesse acontecido? Eu não mandei seu irmão para lugar nenhum, respondeu Márcia calmamente, embora sua voz tremesse. Ele mandou a si mesmo quando decidiu me roubar. E você estava ajudando ele, Sofia. Você também me traiu. Ele disse que você não ia descobrir. Disse que você não ia se machucar. Era só dinheiro, mãe. Você tem tanto que nem ia sentir falta. Márcia respirou fundo, tentando manter a calma. Sofia, não é sobre o dinheiro, é sobre confiança. É sobre você ter olhado nos meus olhos e mentido. É sobre vocês dois terem planejado me enganar da forma mais cruel possível. Sofia começou a chorar, sua raiva se transformando em desespero. Eu sinto muito. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Eu sinto muito, mas você não perdoa, você só castiga. O Rafael vai ficar na prisão por anos por causa de você. Por causa dele próprio, corrigiu Márcia. E você, minha jovem, também vai enfrentar consequências. Já conversei com uma psicóloga especializada em adolescente. Você vai começar terapia na próxima semana. Terapia? Você acha que eu sou louca agora? Não acho que você seja louca, mas acho que você foi manipulada pelo seu irmão e precisa entender por que deixou isso acontecer. Precisa aprender sobre limites, sobre moralidade, sobre as consequências de nossas escolhas. Sofia cruzou os braços, seu rosto mostrando teimosia. E se eu me recusar? Então você vai para um internato. Já estou considerando essa opção de qualquer forma. O queixo de Sofia tremeu. Você vai me mandar embora? Me mandar para longe? Márcia sentiu seu coração apertar, mas manteve sua resolução. Talvez, ainda não decidi, mas se ficar claro que não conseguimos reconstruir a confiança, que você não está disposta a trabalhar nisso, então sim, vou te mandar para um ambiente onde você possa aprender valores que claramente falhei em ensinar aqui. Eu te odeio, sussurrou Sofia. Eu sei, e está tudo bem. Você pode me odiar, mas ainda sou sua mãe, e ainda vou fazer o que é melhor para você, mesmo que você não consiga ver isso agora. Márcia se levantou e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Ela se apoiou na parede do corredor, permitindo-se alguns momentos de fraqueza. Criar filhos era supostamente gratificante, cheio de alegrias e orgulhos. Ninguém a havia preparado para isso, para a dor de ter que punir seus próprios filhos, de ter que ser forte quando tudo que ela queria era desmoronar. Nos dias seguintes, Márcia começou a notar mudanças em sua própria saúde. Ela acordava no meio da noite com ataques de ansiedade, seu coração disparando sem razão aparente. Perdeu o apetite, emagrecendo visivelmente. Quando se olhava no espelho, via uma mulher mais velha, mais cansada, como se tivesse envelhecido anos em apenas algumas semanas. Sua empresa, que sempre havia sido sua paixão e refúgio, também começou a sofrer. Márcia descobriu que tinha dificuldade em se concentrar em reuniões, em tomar decisões estratégicas. Sua mente constantemente divagava, voltando para Rafael na prisão, para Sofia trancada em seu
seu quarto, para a família quebrada que ela não conseguia consertar. Um dia, durante uma reunião com sua equipe de gerentes, Márcia simplesmente não conseguiu mais. No meio de uma apresentação sobre o lançamento de uma nova linha de produtos, ela sentiu uma onda de emoção tão intensa que não conseguiu conter. As lágrimas começaram a cair e ela não conseguiu pará-la. "Com licença", murmurou, levantando-se abruptamente e saindo da sala de conferências. Sua assistente, Paula, que trabalhava com ela há 10 anos, a seguiu. Encontrou Márcia no banheiro executivo, sentada no chão, chorando copiosamente. "Márcia", disse Paula suavemente, ajoelhando-se ao lado da patroa, "você precisa tirar um tempo. Não pode continuar assim." "Eu não posso parar", soluçou Márcia. "Se eu parar, se eu tiver tempo para realmente processar tudo isso, eu vou desmoronar completamente." Paula segurou a mão de Márcia. "Então desmorone. Você é humana. Passou por algo traumático. Ninguém espera que você seja super mulher." Márcia olhou para Paula através das lágrimas. "Eu entreguei meu próprio filho à polícia." "Que tipo de mãe faz isso?" "Uma mãe corajosa", respondeu Paula firmemente. "Uma mãe que se recusa a permitir que seu filho continue em um caminho destrutivo." "Márcia, você fez a coisa certa. Todo mundo que realmente conhece você sabe disso." Mas as palavras de Paula, por mais bem intencionadas que fossem, não conseguiram apagar a dor que Márcia sentia. Nos dias seguintes, ela começou a considerar seriamente tirar um tempo do trabalho, talvez até viajar, se afastar de São Paulo e de todas as memórias dolorosas que a cidade agora carregava. Foi durante uma dessas reflexões solitárias que Márcia recebeu uma ligação de seu advogado, Dr. Augusto Pereira. "Márcia, tenho novidades sobre o caso de Rafael. Ele aceitou um acordo?" perguntou Márcia, seu coração acelerando. "Não, na verdade, é o oposto. Ele está se recusando a aceitar qualquer acordo que envolva admitir culpa. Vai mesmo a julgamento." Márcia sentiu como se tivesse levado um soco. "Ele continua negando, mesmo com todas as evidências?" "Ele não nega que estava lá, mas alega que foi coagido pelos outros homens, que eles o ameaçaram e forçaram a participar. Basicamente, está tentando se pintar como vítima. Isso é ridículo. Temos gravações dele planejando tudo." "Eu sei, e o promotor sabe, mas Rafael contratou um advogado muito bom, provavelmente usando dinheiro de origem questionável, e estão montando uma defesa. O julgamento está marcado para daqui a 2 meses. 2 meses. Isso significava mais 2 meses de incerteza, de ter que reviver tudo novamente em um tribunal, de ter que testemunhar contra seu próprio filho publicamente." "E Sofia?" perguntou Márcia. "Ela pode ser chamada para testemunhar também, como menor envolvida, mas provavelmente será em depoimento fechado, dado que é menor de idade." Quando Márcia desligou, sentiu o peso do mundo em seus ombros. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Como sua família, que já foi tão feliz, havia se desintegrado tão completamente? Ela pensou em seu falecido marido, Fernando. O que ele diria sobre tudo isso? Ele teria lidado melhor com Rafael desde o início, impondo limites mais firmes? Ou será que o problema era mais profundo, algo inerente à personalidade de Rafael que nenhuma quantidade de boa criação poderia ter mudado? Essas perguntas atormentavam Márcia dia e noite, e lentamente uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez precisasse de mais do que apenas um tempo do trabalho. Talvez precisasse de um recomeço completo, longe de São Paulo, longe das memórias, longe de tudo que a lembrava de sua família quebrada. A ideia de começar de novo, em algum lugar onde ninguém soubesse sua história, onde pudesse respirar sem sentir o peso do julgamento social, tornava-se cada vez mais atraente. Mas primeiro, tinha que passar pelo julgamento. Tinha que ver esse capítulo sombrio de sua vida até o fim, não importa quão doloroso fosse. Os 2 meses até o julgamento passaram em uma névoa de ansiedade e preparação. Márcia teve que revisar seu depoimento inúmeras vezes com o promotor público, Dr. Fernando Carvalho, um homem sério na casa dos 50 que havia visto casos piores, mas ainda assim mostrava compaixão pela situação única de Márcia. "Senhora Almeida", disse ele durante um dos preparatórios, "preciso avisá-la que a defesa vai tentar pintá-la como uma mãe fria e vingativa. Vão questionar por que não tentou resolver isso em família, por que chamou a polícia imediatamente. Precisa estar preparada para isso." Márcia acenou com a cabeça, embora as palavras a machucassem profundamente. Ela sabia que seria difícil, mas não havia previsto o quão pessoalmente atacada seria. No dia do julgamento, Márcia acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir. Vestiu um terno azul marinho sóbrio, prendeu o cabelo em um coque discreto e não usou maquiagem além do básico. Não queria parecer nem muito emocional, nem muito fria. Um equilíbrio impossível que ela tentou alcançar de qualquer forma. O Tribunal de Justiça estava lotado. A história havia ganhado a atenção da mídia e vários repórteres esperavam
estavam do lado de fora, câmeras prontas. Márcia entrou pela entrada lateral para evitar a maior parte deles, mas mesmo assim, alguns conseguiram gritar perguntas que ela ignorou. Dentro do tribunal, a sala de audiências era grande e impessoal, com bancos de madeira escura e um ar de solenidade opressivo. Márcia sentou-se na área designada para a acusação, suas mãos tremendo ligeiramente em seu colo. Então ela ouviu. Rafael foi trazido por 2 policiais, vestindo um terno que Márcia reconheceu como sendo um que ela havia comprado para ele anos atrás. Ele havia emagrecido, seu rosto estava pálido e havia sombras escuras sob seus olhos. Quando seus olhares se encontraram, Rafael rapidamente desviou o olhar, mas não antes de Márcia ver algo em seus olhos: raiva, vergonha, ou talvez as duas coisas. O juiz, Dr. Henrique Monteiro, entrou e todos se levantaram. Ele era um homem de aparência severa, com cabelos brancos e óculos de leitura pendurados em um cordão no pescoço. Podem sentar, disse ele, sua voz ecoando pela sala. Estamos aqui para julgar o caso do Estado versus Rafael Almeida dos Santos e cúmplices, acusados de invasão de domicílio, tentativa de roubo qualificado, formação de quadrilha e corrupção de menores. O promotor se levantou para fazer sua declaração de abertura. Ele apresentou o caso de forma clara e direta. Rafael havia planejado meticulosamente o roubo da própria mãe, havia manipulado sua irmã menor, havia desativado sistemas de segurança e recrutado criminosos conhecidos para executar o plano. Esta não é uma história sobre um filho desesperado pedindo ajuda à mãe, declarou o Dr. Carvalho. Esta é uma história sobre traição premeditada, sobre manipulação calculada e sobre um homem que viu sua própria mãe não como família, mas como um alvo. Quando foi a vez da defesa, o advogado de Rafael, Dr. Silvio Rodrigues, um homem elegante com cabelo perfeitamente penteado e terno caro, pintou um quadro completamente diferente. Senhoras e senhores do júri, começou ele, sua voz suave e persuasiva. O que vocês vão ouvir hoje é a história de um jovem que cometeu um erro terrível, mas que o fez sob coação extrema. Rafael Almeida estava sendo ameaçado por agiotas, pessoas violentas que ameaçaram sua vida. Ele estava desesperado, em pânico, e fez uma escolha errada. Mas vocês sabem quem realmente transformou esse erro em tragédia? Sua própria mãe. Márcia sentiu seu sangue gelar. O advogado continuou. Que tipo de mãe entrega seu próprio filho à polícia? Que tipo de mãe não tenta entender? Não oferece uma segunda chance? Não busca resolver os problemas em família? A senhora Márcia Almeida é uma mulher rica, com recursos ilimitados. Ela poderia ter ajudado Rafael a sair dessa situação. Em vez disso, ela escolheu o caminho da vingança. A raiva ferveu dentro de Márcia. Como ousavam distorcer tudo assim? Mas ela manteve o rosto neutro, lembrando-se dos conselhos do promotor. O primeiro a testemunhar foi Marcelo Santos, o gerente da empresa de segurança. Ele descreveu receber a ligação de Márcia, o posicionamento de seus homens e os momentos que antecederam a prisão. Sob interrogatório da defesa, ele admitiu que Márcia poderia ter chamado a polícia diretamente, mas insistiu que sua abordagem foi prudente e bem executada. Depois vieram os policiais que haviam prendido Rafael e seus cúmplices. Eles confirmaram que o flagrante foi legítimo e que as evidências eram irrefutáveis. Então, foi a vez de Márcia. Quando a chamaram para testemunhar, ela se levantou com pernas trêmulas e caminhou até a tribuna. Fez o juramento de dizer a verdade. E então, o promotor começou a questioná-la. Senhora Almeida, pode nos contar, em suas próprias palavras, o que aconteceu na manhã de 15 de março? Márcia respirou fundo e começou. Descreveu o pedido de Sofia, sua inicial relutância em mentir, a decisão de confiar na filha. Descreveu ouvir a conversa entre Rafael e Sofia, a dor devastadora de perceber que estava sendo traicionada. Quando você ouviu seu filho dizendo que você o amava demais para denunciá-lo, o que você sentiu? Perguntou o promotor. Márcia pausou, as lágrimas começando a cair, apesar de seus esforços para contê-las. Senti como se uma faca estivesse sendo enfiada no meu coração, porque ele estava certo. Eu o amava demais. Amo até hoje. Mas percebi naquele momento que meu amor estava sendo usado como arma contra mim, e que se eu não fizesse algo drástico, meu filho continuaria nesse caminho destrutivo. Por que você não confrontou Rafael diretamente antes de chamar a segurança? Porque ele já havia demonstrado capacidade de manipulação elaborada. Temi que ele simplesmente desmarcasse o roubo e encontrasse outra forma de me prejudicar no futuro. Eu precisava que ele fosse pego no ato, para que finalmente enfrentasse consequências reais de suas ações. Foi então a vez da defesa interrogá-la, e foi brutal. Senhora Almeida, começou o Dr.
Rodrigues, sua voz gotejando falsa preocupação. É verdade que você sempre favoreceu sua filha Sofia em detrimento de Rafael? Não, isso não é verdade, respondeu Márcia firmemente. Mas é verdade que você sempre foi mais crítica com Rafael? Sempre esperou mais dele? Esperei que ele fosse um adulto responsável, sim. E quando ele te pedia ajuda financeira, você sempre ajudava? No início, sim, mas depois de várias empresas fracassadas, sim. Comecei a questionar se estar constantemente resgatando-o era realmente ajuda ou estava, na verdade, permitindo comportamento irresponsável. Então você admite que recusou ajudar seu filho quando ele mais precisava? Ele nunca me disse que estava sendo ameaçado. Se tivesse sido honesto comigo, mas ele sabia que você não o ajudaria mais, não sabia? Então ele se sentiu sem opções. O promotor objetou e o juiz sustentou, mas o dano estava feito. O advogado de Rafael conseguiu plantar a semente de dúvida. Talvez Márcia tivesse alguma culpa nisso também. Quando Sofia foi chamada para testemunhar em sessão fechada, apenas com o júri, juiz e advogados, Márcia teve que esperar do lado de fora. 20 minutos depois, Sofia saiu com os olhos vermelhos de tanto chorar e Márcia soube que sua filha havia sido forçada a reviver todo o trauma. O julgamento durou 3 dias completos. Testemunhas foram chamadas, evidências foram apresentadas, os vídeos das gravações de segurança foram exibidos repetidamente. Os cúmplices de Rafael foram julgados em conjunto e suas fichas criminais trabalharam contra eles. Finalmente, chegou o momento das declarações finais. O promotor fez um resumo poderoso do caso, enfatizando a premeditação, a manipulação e a gravidade dos crimes. A defesa, por sua vez, apelou para a emoção do júri, falando sobre segundas chances, sobre o amor de família, sobre como uma condenação destruiria a vida de um jovem que poderia ser reabilitado. Quando Rafael foi dado a oportunidade de falar antes do júri deliberar, ele se levantou, sua voz vacilante. Eu admito que cometi um erro terrível. Não estava pensando direito. Estava assustado e desesperado. Eu nunca quis realmente machucar minha mãe. Eu a amo e espero que um dia ela possa me perdoar. Ele olhou diretamente para Márcia pela primeira vez durante todo o julgamento e ela viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Por um momento, Márcia viu o menino que ele havia sido e seu coração se partiu mais uma vez. O júri deliberou por 6 horas. Foram 6 horas das mais longas da vida de Márcia. Ela não conseguia comer, mal conseguia respirar. Ficou sentada em um banco no corredor do tribunal, Paula ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Finalmente, foram chamados de volta à sala. O júri havia chegado a um veredito. No caso do Estado versus Rafael Almeida dos Santos e outros, pela acusação de invasão de domicílio, como o júri decidiu? Culpado, disse o porta-voz do júri. Pela acusação de tentativa de roubo qualificado? Culpado. Pela acusação de formação de quadrilha? Culpado. Pela acusação de corrupção de menores? Culpado. A cada culpado, Márcia sentia como se levasse um golpe. Ela sabia que isso era o que queria, era o que a justiça exigia, mas ouvir as palavras em voz alta tornou tudo terrivelmente real. O juiz agradeceu ao júri e marcou a data da sentença para 1 semana depois. Rafael seria mantido em custódia até lá. Quando levaram Rafael, ele gritou para Márcia uma última vez: "Mãe, mãe, por favor!" Mas Márcia não conseguiu olhar para ele. Não podia. Se olhasse, desmoronaria completamente. 1 semana depois, voltaram ao tribunal para a sentença. O juiz foi direto ao ponto. Rafael Almeida dos Santos, você foi considerado culpado por múltiplos crimes sérios. Estes crimes foram premeditados, envolveram manipulação de um menor e demonstram um desrespeito completo pela lei e pela confiança familiar. Sua vítima era sua própria mãe, alguém que deveria ser protegida e honrada. Considerando a gravidade dos crimes e suas circunstâncias agravantes, sentencio você a 10 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir metade da pena. 10 anos. A sala pareceu girar ao redor de Márcia. 10 anos era uma vida inteira. Rafael teria quase 40 quando saísse. Os cúmplices de Rafael receberam sentenças similares, alguns ainda mais longas devido às suas fichas criminais anteriores. Quando finalmente acabou, quando Márcia saiu do tribunal pela última vez, cercada por repórteres gritando perguntas, ela sentiu-se completamente vazia. Não havia triunfo em ver a justiça ser feita. Apenas dor, apenas perda, apenas a consciência esmagadora de que sua família estava irreparavelmente quebrada. Naquela noite, sozinha em sua casa grande e vazia, Sofia estava passando a semana na casa de sua melhor amiga. Márcia tomou uma decisão. Não podia mais ficar ali. Não podia mais viver naquela casa cheia
cheia de fantasmas e memórias dolorosas. Não podia mais caminhar pelas ruas de São Paulo e sentir o peso dos olhares julgadores. Ela precisava de um recomeço. Precisava de um lugar onde ninguém soubesse sua história, onde pudesse tentar reconstruir sua vida e encontrar alguma forma de paz. E foi então que ela se lembrou de uma conversa que havia tido anos atrás com seu falecido marido. Fernando sempre falou sobre um dia se aposentar em João Pessoa, na Paraíba. Ele havia visitado a cidade uma vez em uma viagem de negócios e se apaixonado pela tranquilidade do lugar, pelas praias, pelo ritmo de vida mais lento. Na época, Márcia havia rido da ideia, dizendo que nunca conseguiria deixar São Paulo. Mas agora, a ideia de sol, mar e anonimato soava como exatamente o que ela precisava. Márcia abriu seu laptop e começou a pesquisar. João Pessoa, capital da Paraíba, conhecida por suas praias e qualidade de vida. Um lugar onde poderia desaparecer, começar de novo, tentar curar as feridas que São Paulo constantemente mantinha abertas. Enquanto olhava fotos da cidade, das praias douradas e do mar azul infinito, Márcia sentiu pela primeira vez em meses um lampejo de algo que poderia ser esperança. Nos dias seguintes ao julgamento, Márcia moveu-se como em transe, tomando decisões que há apenas meses atrás pareceriam impensáveis. Ela convocou uma reunião com seu conselho diretor da empresa de cosméticos e anunciou que estava se afastando indefinidamente da gestão diária, delegando suas responsabilidades aos gerentes de confiança. Márcia, você tem certeza disso? Perguntou Roberto Mendes, seu sócio minoritário e amigo há mais de 15 anos. Essa empresa é sua vida. Você a construiu do zero. Sentada à cabeceira da mesa de reuniões, Márcia olhou ao redor da sala, onde havia passado tantas horas planejando estratégias, lançando produtos, construindo seu império, e percebeu que não sentia mais nada. A paixão que antes a movia havia se extinguido, sufocada pela dor e pela traição. Talvez tenha sido minha vida um dia, Roberto, respondeu ela calmamente. Mas agora preciso de algo diferente. Preciso encontrar um propósito que não esteja manchado por tudo o que aconteceu aqui. E quanto a Sofia? Perguntou Paula, sua assistente fiel. Você vai levá-la com você? Márcia suspirou profundamente. Essa era a questão que mais a atormentava. Sofia estava passando por acompanhamento psicológico obrigatório, determinado pela vara da infância, e sua terapeuta, doutora Juliana Costa, havia sugerido que talvez fosse melhor para a adolescente manter alguma estabilidade em São Paulo, pelo menos por enquanto. Vou deixá-la com minha irmã Beatriz em Campinas, pelo menos até o final do ano letivo, explicou Márcia, sentindo o coração apertar. Ela vai continuar a terapia lá. Beatriz é mais jovem, tem 2 filhos adolescentes. Talvez Sofia se adapte melhor naquele ambiente familiar. O que Márcia não disse em voz alta era que não conseguia mais olhar para Sofia sem lembrar daquela manhã, das lágrimas falsas, da manipulação. A terapia familiar que haviam tentado não estava funcionando. Cada sessão terminava em silêncios desconfortáveis ou discussões dolorosas. A distância, por mais que machucasse, parecia ser o melhor caminho no momento. Durante as 2 semanas seguintes, Márcia organizou sua vida com eficiência mecânica. Contratou uma imobiliária para alugar a casa de Moema, totalmente imobiliada. Não conseguia pensar em vender. Ainda não. Seria como cortar o último fio que a ligava à vida que havia construído com Fernando, a família que um dia teve. Selecionou apenas o essencial para levar: roupas, alguns livros, fotografias de momentos felizes, cuidadosamente escolhidas para excluir qualquer imagem de Rafael após seus 16 anos, e as joias que Fernando lhe dera ao longo do casamento. Dona Conceição chorou copiosamente quando Márcia lhe deu a notícia, oferecendo uma generosa indenização e cartas de recomendação. Senhora Márcia, eu trabalhei nesta casa por 15 anos, soluçou a empregada, segurando as mãos de Márcia. Vi os meninos crescerem, vi a senhora construir seu negócio. Para onde a senhora vai? Para um lugar onde possa respirar, Conceição, respondeu Márcia, abraçando a mulher que havia sido muito mais do que uma empregada, mas uma presença constante e carinhosa em sua vida. Preciso de um recomeço. A despedida de Sofia foi ainda mais dolorosa. Márcia dirigiu até Campinas na véspera de sua partida para João Pessoa. Beatriz, sua irmã mais nova, tinha uma casa aconchegante em um condomínio familiar, e Sofia estava instalada em um quarto que dividia com sua prima Clara, de 15 anos. Quando Márcia chegou, Sofia estava sentada no jardim, mexendo distraída em seu celular. A adolescente havia mudado visivelmente nas últimas semanas. Perdeu peso, tinha olheiras profundas e sua postura era de alguém carregando um peso invisível. Sofia, podemos conversar? Pediu Márcia suavemente. A menina olhou para a mãe e Márcia viu no rosto da filha uma mistura complexa de emoções: ressentimento, culpa, saudade e raiva. Você veio se despedir antes de me abandonar também? A voz de Sofia saiu mais amarga do que Márcia esperava.
esperava. Márcia se sentou no banco ao lado da filha, mantendo uma pequena distância. Eu não estou te abandonando. Estou te dando espaço para curar. Estou me dando espaço para curar. Nós duas precisamos disso. O Rafael está na prisão e você está fugindo. Eu sou a única que está realmente enfrentando as coisas, rebateu Sofia. Rafael está na prisão por escolhas que ele fez, corrigiu Márcia, sua voz firme, mas não hostil. E eu não estou fugindo. Estou me reorganizando. Existe uma diferença. Sofia finalmente olhou para a mãe, lágrimas escorrendo silenciosamente. Você vai me perdoar algum dia? A pergunta atingiu Márcia em cheio. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Já te perdoei, Sofia. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas possam voltar a ser como eram. Você é minha filha e sempre será. Mas a confiança que tínhamos foi quebrada. E reconstruí-la vai levar tempo. Muito tempo. E se eu precisar de você? Se algo acontecer, sua tia Beatriz é uma mulher maravilhosa e você tem meu número. Mas Sofia, entenda, eu preciso fazer isso. Se eu ficar em São Paulo, cercada por tudo que me lembra daquela manhã, do julgamento, de tudo que perdemos, eu vou acabar me perdendo completamente. Elas conversaram por mais uma hora. Uma conversa difícil, mas necessária. Quando Márcia se levantou para ir embora, Sofia se levantou também e, hesitante, abriu os braços. Márcia abraçou a filha, sentindo o corpo magro tremer com soluços contidos. Me liga quando chegar lá, sussurrou Sofia. Prometo. Na manhã seguinte, Márcia acordou antes do amanhecer em sua casa vazia em Moema. Os móveis estavam cobertos, suas malas estavam prontas na entrada. Ela havia contratado uma empresa de mudanças para enviar algumas caixas para João Pessoa, mas viajaria de avião, levando apenas o essencial. Caminhou uma última vez pelos cômodos da casa, permitindo-se lembrar dos momentos bons. A sala onde Rafael deu seus primeiros passos, a cozinha onde Sofia aprendeu a fazer cookies, o jardim onde Fernando plantara uma jabuticabeira que agora estava carregada de frutos. Adeus, sussurrou para as paredes vazias e sentiu como se estivesse se despedindo não apenas de uma casa, mas de toda uma vida. O voo de São Paulo para João Pessoa durou cerca de 3 horas. Márcia passou a maior parte do tempo olhando pela janela, observando as nuvens e tentando não pensar no que estava deixando para trás. Quando o avião começou a descida, ela teve sua primeira visão da capital paraibana. A cidade se estendia entre o verde e o azul, a vegetação exuberante de um lado, o Oceano Atlântico do outro. Do alto, parecia um lugar tranquilo, menos caótico que São Paulo, mais humano em sua escala. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, Márcia foi atingida pela umidade tropical e pelo calor, tão diferente do clima de São Paulo. Mas havia algo no ar. Talvez fosse a brisa que vinha do mar, que parecia convidativo, quase reconfortante. Ela havia alugado um apartamento pela internet, um espaçoso 3/4 no bairro de Manaíra, próximo à praia. O corretor imobiliário, um senhor simpático chamado José Carlos, a esperava na chegada com as chaves. Seja muito bem-vinda a João Pessoa, senhora Márcia, cumprimentou ele com um sotaque nordestino carregado e um sorriso genuíno. A cidade onde o sol nasce primeiro nas Américas. No trajeto do aeroporto até Manaíra, José Carlos fez o papel de guia turístico informal, apontando pontos de referência e contando histórias sobre a cidade. A senhora vai ver que aqui o ritmo é diferente, explicou ele enquanto dirigiam pela avenida à beira-mar. A gente não tem essa correria de cidade grande. As pessoas se cumprimentam na rua, param para conversar. É uma cidade para se viver, não só para trabalhar. Márcia observava tudo com olhos de estrangeiro. As calçadas eram diferentes, decoradas com desenhos em pedras portuguesas. As pessoas realmente pareciam andar mais devagar. E o mar estava em toda parte, impossível de ignorar, chamando atenção com seu azul profundo e suas ondas ritmadas. O apartamento ficava em um edifício moderno, de frente para a praia de Manaíra. Quando José Carlos abriu a porta, Márcia se deparou com um espaço amplo e luminoso. Grandes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica do oceano, e a decoração era minimalista e clean, exatamente o que ela precisava. Sem memórias, sem história, apenas um espaço vazio esperando para ser preenchido. O que achou? Perguntou José Carlos, orgulhoso. É perfeito, respondeu Márcia, e pela primeira vez em meses sentiu um pequeno alívio no peito que carregava. Após José Carlos partir, Márcia ficou sozinha no apartamento. Era final de tarde e o sol começava a descer, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Ela saiu para a varanda e ficou ali, apenas respirando o ar salgado, ouvindo o som das ondas, sentindo a brisa em seu rosto. Não pensou em Rafael na prisão. Não pensou em Sofia em Campinas. Não pensou em sua empresa em São Paulo ou nos olhares julgadores de seus antigos conhecidos. Por alguns minutos preciosos, Márcia apenas existiu, presente naquele momento, naquele lugar. As primeiras semanas em João Pessoa foram de adaptação silenciosa. Márcia estabeleceu uma rotina simples. Acordava cedo, caminhava pela
orla de Manaíra, tomava café da manhã em pequenas padarias do bairro e passava as manhãs lendo na varanda ou explorando a cidade. Aos poucos, começou a conhecer os ritmos locais. Descobriu que aos domingos pela manhã, a orla de Tambaú ficava cheia de famílias fazendo piqueniques. Aprendeu que tinha que chegar cedo à feira de Mangabeira, se quisesse os melhores produtos regionais. Encontrou uma pequena livraria independente no centro histórico que vendia livros usados e onde passou horas navegando pelas estantes. O que mais a surpreendeu foi como as pessoas eram genuinamente amigáveis. Diferente de São Paulo, onde o anonimato era fácil e até desejável, em João Pessoa as pessoas faziam questão de cumprimentar, de conversar, de criar conexões. Seu primeiro amigo foi seu Raimundo, o porteiro do prédio, um senhor de 60 e poucos anos, magro e bronzeado pelo sol nordestino, com um sorriso constante e histórias intermináveis sobre a cidade. A senhora é de São Paulo, né? Perguntou ele um dia, quando Márcia voltava de sua caminhada matinal. Dá pra perceber pelo jeito de andar, mais apressado. Márcia sorriu, um pouco embaraçada. É tão óbvio assim. Ah, mas não se preocupe não, riu seu Raimundo. Com o tempo, João Pessoa vai te ensinar a ir mais devagar. A cidade tem esse poder, sabe? De fazer a gente lembrar que a vida não é só trabalho e correria. E ele estava certo. Semana após semana, Márcia sentiu algo mudando dentro dela. O nó constante em seu estômago começou a afrouxar. As noites de insônia tornaram-se menos frequentes. Ela começou a apreciar pequenas coisas. O gosto da tapioca fresca que comprava de uma vendedora na praia, o pôr do sol visto de sua varanda, o som das gaivotas pela manhã. Claro, havia momentos difíceis. Noites em que acordava pensando em Rafael, imaginando como ele estava na prisão. Momentos em que via mães e filhas adolescentes juntas e sentia uma pontada de saudade de Sofia. Dias em que recebia ligações de Paula atualizando-a sobre a empresa e se perguntava se havia feito a escolha certa. Mas João Pessoa oferecia algo que São Paulo não podia mais oferecer: a possibilidade de ser apenas Márcia, uma mulher de 50 e poucos anos tentando reconstruir sua vida sem o peso de sua história seguindo-a por toda parte. Foi em uma quinta-feira ensolarada, cerca de 2 meses após sua chegada a João Pessoa, que Márcia conheceu Teresa. Ela estava sentada em um dos quiosques na praia de Tambaú, saboreando um suco de caju e observando o movimento, quando uma mulher de aproximadamente sua idade se aproximou. Desculpe incomodar, mas todas as mesas estão ocupadas. Você se importaria se eu sentasse aqui? Perguntou a mulher, sorrindo calorosamente. Ela tinha pele morena clara, cabelos grisalhos que usava soltos até os ombros e olhos castanhos que transmitiam bondade. Vestia um vestido leve e florido e sandálias rasteiras. Claro, fique à vontade, respondeu Márcia, fazendo um gesto para a cadeira vazia. A mulher se sentou com um suspiro de alívio. Obrigada. Fiquei caminhando 1 hora inteira e estava precisando sentar. Ela estendeu a mão. Sou Teresa Andrade, professora aposentada e moradora de Tambaú há 40 anos. Márcia Almeida, respondeu ela, apertando a mão oferecida. Nova moradora de Manaíra. Cheguei há 2 meses de São Paulo. Os olhos de Teresa brilharam com interesse. Ah, uma paulista. O que te trouxe para a nossa cidade? Era a pergunta que Márcia temia, mas sabia que eventualmente teria que enfrentar. Ela havia preparado uma resposta vaga e ensaiada. Mudança de ares. Precisava de algo diferente. Teresa assentiu com compreensão, e Márcia percebeu que a mulher era perspicaz o suficiente para entender que havia mais na história, mas gentil o suficiente para não pressionar. Bem, escolheu o lugar certo para isso. João Pessoa tem o dom de curar feridas, sabe? Disse Teresa com um sorriso suave. Não sei se é o mar, o sol ou apenas o ritmo mais calmo da vida aqui, mas já vi muita gente chegar machucada e aos poucos ir se remendando. Havia algo na forma como Teresa falou, uma sabedoria nascida da experiência, que fez Márcia baixar ligeiramente sua guarda. Você fala como se conhecesse bem esse processo. Conheço sim. Teresa olhou para o mar, seus olhos ficando distantes por um momento. Vim para cá há muito tempo atrás, fugindo de um casamento difícil em Recife. Cheguei quebrada por dentro, com meus 2 filhos pequenos, sem saber como ia recomeçar. Mas essa cidade me acolheu, me deu tempo para curar. Márcia sentiu uma conexão imediata. Aqui estava alguém que entendia dor, perda e a coragem necessária para recomeçar. E seus filhos? Perguntou Márcia. Já crescidos e com suas próprias famílias, respondeu Teresa com orgulho. Meu filho Rodrigo é médico aqui em João Pessoa e minha filha Camila mora em Natal. Tenho 4 netos que são a alegria da minha vida. Elas conversaram por mais de 1 hora, a conversa fluindo naturalmente, como só acontece quando 2 almas encontram ressonância uma na outra. Teresa falou sobre seus anos, ensinando literatura em escolas públicas, sobre seu amor pela cidade, sobre os desafios de criar filhos sozinha. Márcia, surpreendentemente, encontrou-se compartilhando mais do que planejava. Não contou todos os detalhes, mas mencionou que havia passado por uma situação familiar difícil, que tinha uma filha adolescente que estava ficando com parentes
parentes e que precisava de distância para processar tudo. Sabe o que eu acho? Disse Teresa quando estavam se preparando para ir embora. Acho que você precisa de amigas aqui. E eu dou excelentes abraços e faço um escondidinho de camarão que é de tirar o chapéu. Que tal vir jantar na minha casa esse sábado? Márcia hesitou por apenas um momento antes de aceitar. Fazia tanto tempo que não tinha uma amizade genuína, não manchada pelo escândalo ou pela pena. O jantar na casa de Teresa foi o primeiro de muitos. A casa era simples, mas acolhedora, decorada com artesanato local e fotos de família. Teresa apresentou Márcia a seu círculo de amigas, um grupo de mulheres na faixa dos 50 e 60 anos que se reuniam regularmente para jantar, jogar cartas ou simplesmente conversar. Havia Lúcia, uma viúva alegre que administrava uma pousada em Tambaba, Fernanda, divorciada e dona de uma galeria de arte no centro histórico, e Cristina, casada há 35 anos e avó de 7 netos. Todas acolheram Márcia sem fazer muitas perguntas, aceitando-a simplesmente como a nova amiga de Teresa. Pela primeira vez desde o incidente, Márcia começou a se sentir parte de algo novamente. Não era a elite empresarial de São Paulo com seus jantares formais e conversas sobre negócios. Era algo mais simples, mais real. Mulheres que haviam vivido, sofrido, sobrevivido e encontraram alegria nas coisas pequenas da vida. Foi com Teresa, em uma noite após algumas taças de vinho, que Márcia finalmente desabou e contou toda a história. Elas estavam sozinhas na varanda da casa de Teresa, o som das ondas ao fundo, e Márcia simplesmente não conseguiu mais guardar tudo dentro de si. Teresa ouviu em silêncio, sem interromper, segurando a mão de Márcia enquanto ela chorava e contava sobre Rafael, sobre Sofia, sobre o julgamento e a dor devastadora da traição familiar. Quando Márcia terminou, exausta emocionalmente, Teresa falou suavemente: "Você fez o que tinha que fazer. Não foi fácil, mas foi certo. E agora está aqui, tentando curar. Isso também é certo. Mas às vezes eu me pergunto", soluçou Márcia, "se fui muito dura, se deveria ter tentado resolver de outra forma." "Márcia, olhe para mim", disse Teresa firmemente. "Amor de mãe não significa aceitar tudo. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar nossos filhos enfrentarem as consequências de suas escolhas. É a única forma deles aprenderem e, quem sabe, mudarem." Aquelas palavras trouxeram um conforto que Márcia não sabia que precisava. Pela primeira vez, alguém validou sua decisão sem julgá-la, sem tentar encontrar falhas em suas ações. Os meses continuaram passando. Márcia estabeleceu-se mais profundamente em sua nova vida. Começou a fazer aulas de cerâmica em um ateliê local, descobrindo uma paixão pela criação que nunca soube que tinha. Voluntariou-se em uma ONG que trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica, encontrando propósito em ajudar outras pessoas que também estavam tentando reconstruir suas vidas. Ela falava regularmente com Sofia, conversas que eram menos tensas agora que não estavam sob o mesmo teto. A distância, paradoxalmente, as estava aproximando novamente. Sofia contou sobre como a terapia estava ajudando, sobre como estava se dando bem com a tia Beatriz e os primos. Quanto a Rafael, Márcia não tinha notícias diretas. Seu advogado ocasionalmente enviava atualizações. Ele estava cumprindo sua sentença, aparentemente sem problemas maiores. Márcia não o visitava, não conseguia. A ferida ainda era muito profunda, muito fresca. Foi em uma tarde de dezembro, quase um ano após sua chegada a João Pessoa, que Márcia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Ela estava em seu apartamento, embalando alguns de seus trabalhos de cerâmica para uma pequena exposição que Fernanda havia organizado em sua galeria, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. "Alô, senhora Almeida? Aqui é a doutora Juliana Costa, psicóloga de Sofia." O coração de Márcia disparou. A terapeuta nunca havia ligado diretamente antes. "Doutora, aconteceu algo? Sofia está bem?" "Sofia está fisicamente bem, sim. Mas, senhora Almeida, preciso conversar com a senhora sobre algo importante. A senhora tem um momento?" Márcia se sentou, sua mente correndo com possibilidades terríveis. "Estou ouvindo. Sofia tem feito progressos notáveis na terapia. Ela está processando o trauma, desenvolvendo ferramentas emocionais saudáveis, reconstruindo sua autoestima. Mas chegamos a um ponto onde ela precisa de algo que só a senhora pode dar. E o que seria? Fechamento. E talvez, eventualmente, reconciliação. Sofia carrega uma culpa enorme, senhora Almeida. Ela entende completamente a gravidade do que fez e está genuinamente arrependida. Mas sem alguma forma de resolução com a senhora, ela está presa nesse lugar de culpa e autorrecriminação." Márcia fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. "O que você está sugerindo? Uma sessão conjunta, aqui em Campinas? Ou, se preferir, posso me deslocar até João Pessoa. Um espaço seguro onde vocês duas possam ter uma conversa honesta, mediada, sobre tudo o que aconteceu. Não estou sugerindo que a senhora simplesmente perdoe
e esqueça. Mas acredito que ambas se beneficiariam de uma oportunidade de se comunicarem verdadeiramente. Márcia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela havia passado meses tentando curar, tentando seguir em frente. A ideia de revolver tudo novamente era aterrorizante. Preciso pensar sobre isso. Claro, mas senhora Almeida, gostaria de acrescentar algo. Sofia não pediu que eu ligasse. Na verdade, ela nem sabe que estou fazendo isso. É minha avaliação profissional que isso seria benéfico para ambas. E também recebi uma ligação do diretor da penitenciária onde Rafael está cumprindo sua pena. O estômago de Márcia afundou. Rafael, o que aconteceu? Ele solicitou visita da senhora várias vezes e também tem enviado cartas que aparentemente não estão sendo entregues. O diretor ligou para verificar se a senhora as estava recebendo. Eu instruí meu advogado a interceptar qualquer comunicação de Rafael, admitiu Márcia. Não estava pronta. E está pronta agora? Márcia não respondeu imediatamente. Estava pronta? Poderia sentar-se diante do filho que havia tentado roubá-la, que havia manipulado sua irmã mais nova, que havia quebrado sua confiança da forma mais fundamental possível? Não sei, respondeu honestamente. Então pense sobre isso. Não há pressa. Mas quando e se a senhora decidir que está pronta para algum tipo de confronto ou reconciliação, estarei aqui para facilitar. Após desligar, Márcia ficou sentada em silêncio por um longo tempo. O sol estava se pondo, pintando o céu de cores vibrantes, mas ela mal notou. Sua mente estava em turbilhão. Naquela noite, ela procurou Teresa. Encontrou sua amiga em casa, preparando chá na cozinha. Preciso de conselho, disse Márcia sem rodeios. Elas se sentaram na varanda e Márcia contou sobre a ligação da psicóloga. Teresa ouviu atentamente, como sempre fazia. O que seu coração está te dizendo? Perguntou Teresa. Meu coração está confuso, admitiu Márcia. Uma parte de mim quer manter distância, proteger a paz que finalmente consegui. Outra parte sente falta da minha filha. E quanto a Rafael, nem sei o que sinto. Raiva, dor, não consigo nem nomear. Então talvez não seja a hora de decidir sobre Rafael ainda, sugeriu Teresa. Mas Sofia, ela é sua filha, Márcia, e você disse que ela está se esforçando, mudando. Talvez seja a hora de dar a ela e a você mesma a chance de começar a curar juntas. Márcia sabia que Teresa estava certa. Por mais que doesse, por mais assustador que fosse, ela precisava dar esse passo. Por Sofia, mas também por si mesma. 2 semanas depois, em uma tarde abafada de verão, a doutora Juliana chegou a João Pessoa. Márcia havia arranjado que a sessão acontecesse no apartamento, um território neutral, mas confortável. Sofia chegaria no dia seguinte. Quando Sofia entrou no apartamento, Márcia sentiu como se estivesse vendo a filha pela primeira vez em anos, embora tivessem se separado há menos de 1 ano. A adolescente havia mudado. Estava mais magra, mais alta, com uma postura diferente, mas o mais marcante era a mudança em seus olhos. Havia uma maturidade ali que não existia antes, nascida de dor e arrependimento. Oi, mãe, disse Sofia, sua voz vacilante. Oi, querida. Elas se olharam por um momento interminável, antes que a doutora Juliana gentilmente as guiasse para sentar. A sessão foi uma das coisas mais difíceis que Márcia já fez. Com a mediação cuidadosa da psicóloga, mãe e filha finalmente falaram verdadeiramente uma com a outra, pela primeira vez desde o incidente. Sofia chorou enquanto pedia desculpas, explicando em detalhes como Rafael a havia manipulado, como ela havia se deixado convencer de que não era tão grave, porque a mãe tinha muito dinheiro. Mas eu estava errada, soluçou ela. Tão errada. Não era sobre dinheiro, era sobre confiança, sobre família, sobre certo e errado. E eu escolhi errado. Escolhi trair você e isso me assombra todos os dias. Márcia, por sua vez, falou sobre sua dor, sobre como a traição havia abalado seus alicerces, sobre como ainda estava tentando entender como criar filhos que ela amava incondicionalmente, mas que haviam sido capazes de machucá-la tão profundamente. Eu te perdoei, Sofia, disse Márcia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas perdoar não apaga o que aconteceu. Não sei se nossa relação pode voltar a ser o que era, mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, mas ainda válido. No final da sessão, quando Sofia se levantou para ir embora, ela ficaria mais alguns dias em João Pessoa, mas não no apartamento de Márcia, dando espaço para ambas processarem. Ela hesitou. Mãe, o Rafael te manda cartas, muitas cartas. Você sabia? Márcia assentiu. Eu sabia. Você deveria lê-las um dia, quando estiver pronta. Ele mudou também, ou pelo menos está tentando mudar. Depois que Sofia saiu, Márcia ligou para seu advogado e pediu que enviasse todas as cartas de Rafael que haviam sido interceptadas. Elas chegaram 1 semana depois, um pacote grosso com mais de 20 envelopes. Márcia não os abriu imediatamente. Deixou o pacote sobre a mesa da sala por dias, olhando para ele ocasionalmente, mas sem coragem de enfrentar o que poderia haver ali dentro. Foi em uma noite tranquila, com o som das ondas ao fundo e uma xícara de chá nas mãos, que ela finalmente abriu a primeira carta. A primeira carta de Rafael
Rafael estava datada de 2 semanas após sua prisão. A caligrafia era apressada, quase desesperada. Mãe, eu sei que não tenho direito de te escrever. Sei que você provavelmente nem vai ler isso, mas preciso tentar. Preciso que você saiba que eu entendo agora. Entendo a gravidade do que fiz. Entendo que traí não só você, mas tudo que nossa família representava. Nas primeiras noites aqui, tudo que eu sentia era raiva. Raiva de você por me denunciar. Raiva de mim mesmo por ter sido pego. Mas não era verdadeira compreensão. Não ainda. Foi só quando sentei sozinho na minha cela, sem ninguém para culpar, sem desculpas para dar, que realmente entendi. Eu fiz isso. Eu escolhi esse caminho. E agora estou pagando o preço. Não estou te pedindo perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que estou tentando ser diferente. Estou fazendo um curso profissionalizante aqui, conversando com um capelão, tentando entender o homem que me tornei e como posso ser melhor. Te amo, mãe. Sempre amei. E é por isso que o que eu fiz foi tão terrível. Rafael. Márcia terminou a carta com lágrimas escorrendo livremente. Pegou a segunda, depois a terceira. Cada carta mostrava uma evolução, uma jornada de raiva para a aceitação, de culpar outros para assumir responsabilidade. Na 15ª carta, escrita 6 meses após sua prisão, Rafael escreveu algo que tocou Márcia profundamente. Conversei com o capelão hoje sobre perdão. Ele disse que perdão não é sobre esquecer o que foi feito, é sobre se libertar do peso do ressentimento. Passei tanto tempo esperando que você me perdoasse, que nunca parei para pensar. Eu me perdoei? A resposta é não. E acho que esse é meu verdadeiro trabalho aqui. Não convencer você a me perdoar, mas aprender a viver com o que fiz. Aprender com isso e encontrar uma forma de me tornar alguém que merece uma segunda chance, mesmo que essa chance nunca venha de você. Você tomou a decisão certa, mãe. Doeu admitir isso, mas é verdade. Se você tivesse me deixado escapar dessa, eu teria continuado no mesmo caminho. Agora, pela primeira vez na minha vida, estou realmente enfrentando as consequências de minhas ações. E está me mudando, lenta, mas definitivamente. Márcia leu todas as 23 cartas em uma única noite. Quando terminou, o amanhecer estava pintando o céu de tons rosados. Ela saiu para a varanda, respirando o ar salgado do mar, sentindo algo mudar dentro dela. Não era perdão completo, ainda não. A ferida ainda era profunda demais, mas era o começo de algo. Talvez compreensão, talvez aceitação de que pessoas podem mudar, crescer, aprender com erros devastadores. 2 semanas depois, Márcia fez algo que jurou que nunca faria. Comprou uma passagem para São Paulo e agendou uma visita à penitenciária onde Rafael estava cumprindo sua pena. O centro de detenção provisória era um lugar sombrio e deprimente. Márcia passou por múltiplos controles de segurança, revista, verificações intermináveis. Quando finalmente foi conduzida à sala de visitas, seu coração estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Rafael entrou escoltado por um guarda. Ele havia emagrecido consideravelmente. Seu rosto estava mais fino e havia uma cicatriz nova acima da sobrancelha esquerda. Uma lembrança, Márcia imaginou, de que prisão não é lugar fácil. Mas o que mais chamou sua atenção foram seus olhos. Não havia mais a arrogância juvenil que costumava habitar ali. Havia algo diferente. Humildade, talvez. Ou apenas cansaço profundo. Quando Rafael viu Márcia, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Mãe, sua voz saiu rouca, quebrada. Você veio. Eles se sentaram um de frente para o outro, uma mesa de metal entre eles. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Apenas se olharam, mãe e filho, separados por tanto mais do que aquela mesa. Recebi suas cartas, disse Márcia finalmente. Todas elas. Rafael limpou as lágrimas apressadamente. Eu não tinha certeza se você estava recebendo. Continuei escrevendo de qualquer forma. Precisava falar com você, mesmo que fosse no vazio. Elas me tocaram, admitiu Márcia. Ver sua jornada através das palavras. Ver você começando a entender. Isso significou algo. Mãe, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpas. A voz de Rafael estava carregada de emoção. O que eu fiz foi imperdoável. Eu traí você da pior forma possível. Usei Sofia, usei seu amor, usei sua confiança. E pior, eu realmente acreditei que tinha direito de fazer isso porque me sentia com direito ao seu dinheiro, à sua ajuda, sem nunca ter que realmente merecê-la. Márcia ouviu, deixando-o falar. Aqui dentro, mãe, eu tive muito tempo para pensar, para realmente entender quem eu me tornei. E percebi que o problema não começou com o roubo. Começou anos antes. Toda vez que você me salvava das consequências de minhas ações. Toda vez que eu tomava sua ajuda como garantida. Eu nunca aprendi a ser responsável porque nunca precisei ser. Então você me culpa por quem você se tornou? Perguntou Márcia, sua voz cuidadosamente controlada. Não, respondeu Rafael firmemente. Absolutamente não. Você fez o melhor que podia, me deu mais amor e oportunidades do que a maioria das pessoas tem na vida. Eu é que desperdicei tudo. Eu é que fiz escolhas terríveis e agora estou pagando por elas. Como deveria estar? Eles conversaram por mais de 1 hora. Rafael contou sobre sua vida na prisão, sobre os programas de reabilitação que estava fazendo, sobre o curso técnico em informática que havia
havia começado. Falou sobre outros prisioneiros que conheceu, alguns que eram realmente perigosos, outros que, como ele, haviam feito escolhas estúpidas e estavam tentando aprender a ser melhores. Márcia, por sua vez, contou sobre João Pessoa, sobre sua nova vida, sobre a paz que estava começando a encontrar. Não entrou em muitos detalhes, ainda havia uma distância que precisava ser mantida, mas quis que ele soubesse que ela estava bem, que estava sobrevivendo, talvez até começando a prosperar. Quando o tempo da visita acabou e o guarda indicou que precisavam encerrar, Rafael hesitou. Mãe, você acha que um dia você pode me perdoar? De verdade? Márcia olhou para o filho, esse homem de quase 30 anos que parecia uma criança assustada naquele momento. Rafael, eu já te perdoei, disse ela suavemente, mas perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Não significa que nossa relação está restaurada ou que a confiança está de volta. Significa que eu não estou mais carregando raiva em meu coração. Significa que espero, genuinamente, que você use esse tempo para mudar, para crescer, para se tornar o homem que sei que pode ser. E quando eu sair, em alguns anos, haverá espaço para mim em sua vida? Márcia pensou cuidadosamente antes de responder. Quando você sair, se tiver realmente mudado, se tiver provado através de ações e não apenas palavras que é uma pessoa diferente, então sim, teremos essa conversa. Mas Rafael, entenda, nunca será como antes. Essa versão de nossa família morreu naquele dia. O que podemos construir no futuro é algo novo, algo baseado em honestidade real e limites claros. Não sei como será, mas estou disposta a descobrir quando chegar a hora. Quando Márcia saiu da prisão, ela se sentiu estranhamente leve. Não estava curada, não completamente. Mas havia algo libertador em ter enfrentado Rafael, em ter dito o que precisava ser dito, em ter deixado claro onde estava e o que o futuro poderia ou não conter. De volta a João Pessoa, Márcia encontrou-se com Teresa e suas amigas. Contou sobre a visita, sobre as cartas, sobre a conversa com Sofia. Você está construindo algo novo, observou Teresa, sorrindo com orgulho. Não está apenas fugindo do passado, está criando um futuro. Isso é coragem real. E Teresa estava certa. Nos meses seguintes, Márcia continuou sua vida em João Pessoa com uma sensação renovada de propósito. Sofia veio visitá-la durante as férias escolares e pela primeira vez em muito tempo conseguiram rir juntas, caminhar pela praia, conversar sobre o futuro de Sofia. A adolescente estava pensando em estudar direito. Queria, disse ela, trabalhar com justiça restaurativa, ajudar pessoas que cometeram erros a se reintegrarem na sociedade. Era, Márcia percebeu, sua forma de dar sentido ao que havia acontecido, de transformar dor em propósito. Márcia também retomou algum envolvimento com sua empresa, mas de forma diferente. Em vez de microgerenciar, ela se tornou uma mentora à distância, aparecendo para reuniões estratégicas importantes, mas deixando as operações diárias para sua equipe competente. Descobriu que gostava desse novo papel, que permitia que ela contribuísse sem estar consumida pelo trabalho. 2 anos após sua chegada a João Pessoa, Márcia estava sentada em sua varanda em uma tarde tranquila quando seu celular tocou. Era o advogado de Rafael. Senhora Almeida, tenho boas notícias. Rafael se qualificou para uma redução de pena por bom comportamento. Se tudo correr bem, ele pode ser liberado em 3 anos, em vez de 5. Márcia sentiu uma mistura complexa de emoções: esperança, medo, incerteza. E como ele está? Bem, muito bem, na verdade. Completou o curso técnico com distinção. Está trabalhando na biblioteca da prisão, ajudando outros prisioneiros com alfabetização. Ele mudou, senhora Almeida. Verdadeiramente mudou. Após desligar, Márcia ficou por um longo tempo olhando para o mar. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e roxos. As ondas quebravam ritmadamente na praia, eternas e constantes. Ela pensou em tudo que havia passado: a traição, a dor, o julgamento, a fuga, a reconstrução. Pensou em como era frágil a linha entre destruição e renovação, entre desistir e seguir em frente. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia se Rafael realmente havia mudado permanentemente, se Sofia continuaria a crescer e a prosperar, se ela mesma encontraria paz completa algum dia. Mas sabia uma coisa: ela havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas encontrado uma forma de viver de novo, de amar de novo, ainda que de forma mais cautelosa, mais sábia. João Pessoa, com suas praias tranquilas e seu ritmo calmo, havia sido mais do que um refúgio. Havia sido um lugar de transformação. Aqui, longe de tudo que conhecia, Márcia havia aprendido verdades essenciais sobre perdão, sobre limites, sobre como o amor às vezes precisa ser difícil para ser verdadeiro. Enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, Márcia sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A vida não havia seguido o plano que ela imaginou. Sua família não era mais o que foi, mas ela ainda
ainda estava aqui, ainda respirando, ainda esperando. E às vezes percebeu isso era suficiente. O perdão, ela entendeu finalmente, não era um evento único, mas um processo contínuo. Não significava esquecer ou fingir que nada havia acontecido. Significava escolher, dia após dia, não deixar que a amargura envenenasse sua alma. Significava aceitar que as pessoas são complexas, capazes tanto de grande amor quanto de grande traição, e que a redenção, embora difícil, era possível. E assim, sob o céu do Nordeste brasileiro, com o som do mar como trilha sonora, Márcia Almeida continuou sua jornada, não mais fugindo do passado, mas caminhando, passo a passo, em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades.